Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, orientação do PET 2, semana 4, ok? O assunto é para o primeiro ano do ensino médio, o eixo temático é compreensão de texto, nós temos interdisciplinaridade, gente, linguagem, ciências humanas e sociais. O tema, gente, para esta semana é poema, nós estamos na parte 2, né? Porque nós vimos na semana 3, poema também, parte 1. Então, gente, nós temos aqui... algo para enfatizar, que são as figuras de linguagem, certo? Então, o que é figura de linguagem, gente? É uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregados. Então, toda vez que nós utilizamos as palavras, as expressões, num sentido fora da realidade, ou seja, um sentido conotativo, nós temos aí figuras de linguagem, nós temos os vícios de linguagem, nós temos figuras de pensamento, né? Então são palavras que fogem do emprego denotativo. Quando nós utilizamos essas palavras ou expressões em sentido fora do que é real, do que é lógico, nós temos aí então figuras, né, de linguagem ou de pensamento ou vícios de linguagem, certo? Nós vamos ver agora um poema de Flor Bela Espanca. Nasceu em Portugal em 1894. Nós vamos ver esse lindo poema que é um soneto, gente. Vocês lembram da estrutura do soneto? Então, o soneto possui quatro estrofes. Nessas 4 estrofes, nós temos 2 quartetos, que são 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos. No total, nós temos aí um soneto com 14 versos. Todo soneto possui a sua forma fixa, tá? Então, o soneto tem a forma fixa de estrutura. São 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, somando aí 14 versos, tá? Os meus versos é o título desse poema aí de Flor Bela Espanca. Rasga esses versos que eu te fiz, amor, deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento, que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor, que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei, asas que passam, todo mundo assente. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Lindo, né, gente, esse poema aí? Então, vamos ver as atividades. Agora que você já leu o poema de uma das grandes representantes do modernismo português, vamos responder as questões que se seguem. Então, vamos para as questões. Primeiro, poema é um texto literário escrito em versos, né? Como vocês já sabem, né? Já foi dito isso para vocês várias vezes. Então, poema foge da escrita de um texto em prosa, né? O texto em prosa a estrutura traz parágrafos e linhas. Já o poema traz versos, né? E um parágrafo só, ou seja, as estrofes são paragrafadas, certo? De uma estrofe só, num parágrafo só. Então vamos lá. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Então nós não falamos linha, nós dizemos versos. E cada conjunto de versos nós chamamos de estrofes, certo? Então, dentro disso aí, desse enunciado, nós temos a pergunta: qual é a temática do poema lido? Gente, o poema traz um tema, um assunto. Qual é o assunto deste poema? B. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que faz uma súplica, um clamor, né? Súplica é clamor. Por que faz uma súplica negativa tão energética? Então, nós sabemos aqui que nessa primeira estrofe aqui, ó, rasga esses versos que eu te fiz, amor, deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento, que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Então, nessa estrofe aí, gente, o eu lírico, nós chamamos eu lírico a pessoa que escreve, né, que está dizendo, a pessoa que fala. Então, não é autor, é eu lírico. Ele faz um diálogo, ele conversa aí com alguém
e faz aí um chamamento, um clamor, uma súplica. Por que que faz essa súplica tão negativa e tão enérgica? Vocês vão responder. 2. No contexto do poema, meus versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado. É claro, o sentido figurado, gente, é exatamente proposital. Os compositores musicais, os poetas, as poetisas utilizam realmente para expor expressividade, subjetividade, emoção, sentimento, né? Então tira aquele sentido real das palavras, das expressões, para usar o sentido figurado. Quando isso acontece, nós temos então aí a colocação de figuras de linguagem dentro de uma música, de um poema, certo? Esses recursos de expressão que dizem respeito ao sentido, à posição ou à combinação das palavras são conhecidos como figuras de linguagem, certo? Então, já são usados de propósito. Esses recursos são usados de propósito para dar mais expressividade à fala, né? Para aproximar mais a fala do leitor, ok? Então, letra A, dentro desse assunto aí, dessa explicação, nós vamos ver a questão A. Entre as figuras de linguagem, a gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa, dentro de uma mesma ideia. Essa sequência de palavras pode ir se amenizando ou ir se exagerando. Identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema lido. Então, gente, o que é gradação? Tudo que é gradação, ele tem uma gradação que vai amenizando, né? Ou uma gradação que exagera. Nós temos a ordem crescente e a ordem decrescente. Tanto crescente quanto decrescente ainda é gradação. O que é gradação? Uma sequência que vai para frente ou uma sequência para trás. Uma que exagera ou a que ameniza, certo? Então, na primeira estrofe, vocês têm a presença de gradação, que é uma figura de linguagem também, certo? Que é um recurso utilizado nas músicas e nos poemas. Então, na primeira estrofe aí, vocês vão descobrir onde é que está essa gradação, certo? O que é gradação? Eu posso colocar assim, de uma forma bem próxima, é nascer, viver e morrer. Isso é uma gradação, nascer, viver e morrer, né? É um ciclo, no sentido de acrescentar, né? Então, percebam aí que não é difícil de entender, tá? Então, vocês voltam lá na primeira estrofe para vocês perceberem essa gradação, certo? Vocês vão relatar aí onde é que está essa sequência. Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si mesmo. Então, vamos lá, na segunda estrofe, né? A segunda estrofe, vocês vão descrever o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Porque o poema fala dessa perda, né? Então, vocês vão descrever aqui, ó, nessas duas linhas, o comportamento do eu lírico, ok? Antes e o comportamento depois. Letra B. Qual é a figura de linguagem presente nos versos? Ou seja, no verso. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Rasga-os. Tá falando rasga aqui os versos, né, gente? Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Então, qual é a figura de linguagem presente aí? Ok? Não tá difícil não, né? Qual é o sentido do verso? Vocês vão ver qual é o sentido. O sentido desse verso, que volte ao nada, o nada de um momento. Coloque aí o sentido desse verso aí. Na terceira estrofe, o eu lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. Então, ele faz aí um paralelo, né, uma comparação de pessoas que já passaram por esse comportamento de amar, né? E às vezes de perder o amor, ok? Então, vocês vão responder aí, em relação a isso. A essa identificação aí que o eu lírico faz, nessa percepção. Letra A. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? Você se sente satisfeito em saber que o eu lírico faz essa proximidade aí, de que as pessoas realmente passam por essas situações? Por quê? B. O verso, asas que passam, todo mundo assente. Asas que passam, todo mundo assente. Foi empregado em linguagem figurada, é claro, né?
o que a palavra asas simboliza no contexto do poema. Então, aí é uma palavra, né? Vou usar essa expressão aí, tá no sentido figurado, porque asas que passam, todo mundo assente. Que asas são essas? O que ele quis dizer? O que o eu lírico quis dizer com a palavra asas? Qual é a figura de linguagem existente nesse verso? No verso todo, asas que passam, todo mundo assente. Tá bom? C. O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Então, rasgar, rasgar, rasgar sempre aparece, né? Dando ênfase, ou seja, fazendo causando aí algo, né, para se pensar, para refletir. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora, que é também uma figura de linguagem, ok, gente? Então, rasgar, aí usada de forma proposital, repetidamente, é chamado de anáfora. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de se repetir tantas vezes essa expressão? Então, gente, a anáfora acontece na repetição de palavras no início de cada verso, tá? Então, qual é a finalidade de repetir essa palavra aí, rasgar tantas vezes, ok? Na quinta aí, na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida, porque lá no início ele fala rasga esses versos e chama de amor. Já na última estrofe ele fala rasga, mas ele fala pobre endoidecida. Cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor, quem está falando e quem está recebendo, né? Cria uma certa confusão aí, é claro. Para você, essa expressão é um aposto, que é um termo, desculpa, é um termo explicativo ou um vocativo. Para você, essa expressão é um aposto, que é um termo explicativo, ou um vocativo, que é um termo apelativo. Justifica a sua resposta. Quando ele fala aí, rasga esses versos, pobre endoidecida, para você é um aposto, que é um termo que explica, né? Ou um vocativo, que é um chamamento. Menina, vem aqui. Amor, né? É o vocativo. E o aposto é algo que explica. Menina, aqui está entre as crianças, é a minha filha. Então, o aposto vem explicando, tá? Então, a 6. Esse poema é um soneto. Na verdade, houve uma escrita aqui incorreta, né? Esse poema trata-se de um soneto. Sobre esse tipo de composição, assinale as afirmativas corretas. Então, em relação ao soneto, gente, qual é a alternativa aí? Quais são as afirmativas corretas em relação a um soneto, a estrutura? Letra A, compõe-se de 4 estrofes, 2 quartetos, 2 sextetos, separados entre si por uma linha em branco. Letra B, a estrofe do soneto é formada por versos e cada verso é uma linha poética. No último terceto encontra-se quase sempre a chave de ouro, ou a ideia essencial do soneto. Será que é uma afirmativa correta? Não obedece às formas fixas, estando, portanto, em oposição aos versos regulares ou isométricos, os quais possuem a mesma medida. Os versos do soneto apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas, são decassílabos, isto é, tem 10 sílabas poéticas cada um. As sílabas poéticas são auditivas e não gramaticais. Letra E. Além do ritmo, que é o efeito produzido pela regularidade das sílabas poéticas no poema, o soneto também apresenta rimas, pares de palavras que apresentam o mesmo tipo de sonoridade nas terminações dos versos. Então, vocês têm várias afirmações, mas em relação a um soneto, gente, vocês sabem aí quais que vocês devem assinalar como corretas, né? Tá super fácil. No início eu falei aí um pouco sobre o que é a estrutura de um poema para ser caracterizado, para que ele seja caracterizado como um soneto, ele precisa ter as determinadas estruturas, né? Então, fiquem atentos aí, busque, pesquise, aqui tem referências para vocês pesquisarem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Então, até a próxima semana, até a semana 5, fique com Deus.